está fazendo essa live hoje, né, para falar sobre tratamento de dependência química. Eu estou aqui com o Dr. Aníbal Okamoto, ele é psiquiatra. Ele vai se Oi. apresentar agora, ele está só arrumando a câmera. Tudo bem? Opa, E aí a peraí. gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Um tema de muita relevância que a gente já vem conversando há algum tempo. Agora toma uma importância maior ainda por conta da pandemia de Covid-19, onde o uso abusivo de álcool e outras drogas tem aumentado muito. E nós temos muitos profissionais que estão precisando atender essa demanda. Às vezes alguns profissionais até que nunca atenderam, nunca atuaram com isso, tem muitas dúvidas. Então, por isso que a gente resolveu falar no geral sobre tratamento de dependência química. Quer se apresentar um pouquinho, Aníbal? Ah, sim. Entrou lá da Bahia, coisa boa. Ó, obrigado pelo convite, né, Gleice? É sempre um prazer tá podendo falar com você, né? Eu me chamo Aníbal, eu sou psiquiatra, eu tenho já alguma experiência com CAPS-AD, né? Desde 2013, né? Eu trabalhei muitos anos com a Gleice. Na verdade, até o início do ano a gente estava trabalhando junto, né? Aí, por conta Sim. de alguns eventos, aí algumas questões, acabou que a gente não está trabalhando junto mais. Mas, de todo modo, assim, eu sou psiquiatra, né? Atuo nessa área é, e eu acho que é muito importante a gente estar abordando esse tema, né? Porque muitas vezes é um tema que às vezes que tem algumas particularidades muito importantes, né? E que muitas vezes vai trazer algumas dificuldades, pode trazer até um certo choque, né? Para quem às vezes Sim. tá iniciando, né? No atendimento desse perfil de pacientes, nesse perfil de casos. Uhum. Sim. E uma coisa que nos motivou também, né, Aníbal? Eu tenho visto muitos profissionais que começaram a atuar agora em dependência química, porque, como eu falei, os casos estão aumentando muito. E aí, profissionais que tinham experiência em outras áreas e não têm ainda experiência em dependência química, e o pessoal fala para mim que às vezes eles se assustam, né? Com a questão da dependência química. Eu acho que vale a pena a gente começar a falar sobre isso, a complexidade que é atuar com dependência química. E, assim, complexidade por quê, pessoal? Eu costumo muito falar isso, Aníbal, assim, que na área de dependência química a gente não trabalha sozinho, porque é um transtorno bem complexo, ele vai envolver toda a família, ele vai envolver todas as áreas da vida do indivíduo. Geralmente o indivíduo ele vai ter questões em todas as áreas dele. A família toda vai adoecer junto, talvez não a família toda, mas aqueles mais próximos. Então, a gente vai precisar dar um suporte maior. Então, eu ia atender dependência química, achando que eu vou conseguir sozinha, né? E o psicólogo no consultório, ajudar aquele paciente, ou o psiquiatra sozinho, conseguir ajudar aquele paciente. Isso é um pouco irreal, né? Porque na prática não é Uhum. isso. Na prática a gente precisa de uma rede mesmo, de profissionais se apoiando, que conversam entre si, que conseguem discutir o caso para a gente conseguir ter sucesso. Você percebe isso também na sua prática, Aníbal? Não, com certeza, né? Isso que você está trazendo assim é muito importante porque assim os pacientes com a questão do alcoolismo, da dependência química, muitas vezes eles vão demandar algumas intervenções, às vezes de vários setores diferentes, de vários profissionais diferentes, né? Às vezes de várias áreas diferentes. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, a gente vê muitos casos de pacientes que têm, às vezes, uma saída, que às vezes tem problemas, tem demandas judiciais, tem, às vezes, demandas da parte, às vezes, acadêmica, educacional. Então, assim, esse é um adoecimento que ele acaba afetando a vida da pessoa por completo, né? Não é uma Uhum. coisa que, às vezes, a gente sozinho vai dar conta, né? Às vezes, o que a gente Sim. observa muito, assim, por exemplo, né, estando numa instituição ou numa clínica, né, num hospital, que seja, é, a, a dependência química é uma questão tão complexa que às vezes o paciente ele vai precisar de mais de uma clínica, vai precisar às vezes de um hospital, vai precisar às vezes de uma Uhum. intervenção, né, numa clínica específica, mas às vezes de uma outra área. Então, essas questões se complementam muito, né? Não tem, eu acho que Sim. assim, às vezes a gente acha que uma coisa só é suficiente, mas na verdade a demanda que essa pessoa tem, às vezes ela se estende muito, né?
assim, para a gente conseguir ser Uhum, muito efetivo, né? Ser de fato sim. efetivo. E às vezes, algumas áreas, elas vão ter um impacto tão grande quanto a própria questão do tratamento da parte de Uhum, saúde, né? Ou de saúde mental. Né? sim. Eu acho, Uhum. não, eu acho que você tem uma experiência muito, muito vasta, né, Gleice, nesse campo. Você gostaria de comentar, assim, alguma coisa? Uma coisa que me vem muito à mente, assim, quando você começa a falar, amigo, é da importância da avaliação. Porque você está falando, e aí eu fico lembrando dos meus pacientes e pensando assim, que a grande maioria dos pacientes, né, que tem problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, eles vão apresentar comorbidades, né? O que que é isso? Eles vão apresentar outras doenças associadas. Então, é muito comum o paciente ter problemas clínicos, ter outros transtornos mentais associados. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação. Muitas vezes essa avaliação ela é complementada por outros profissionais, porque são casos difíceis, são casos complexos, são casos que antes da gente fechar um diagnóstico a gente vai ter que discutir com vários profissionais. Então, assim, não dá para abrir mão desse diagnóstico e desse diagnóstico mesmo interdisciplinar, né? Eu acho que esse diagnóstico ele é muito importante. E é importante a gente falar isso da questão da intervenção conjunta, amigo, porque eu tenho ouvido muito, né, os profissionais falarem, mas às vezes o paciente me procura e aí eu não quero encaminhar para outro profissional, porque às vezes, principalmente na rede privada, isso vai onerar muito, vai ficar muito gasto. E assim, e é bom a gente clarear isso para dizer que nós, profissionais de saúde, nós não somos, não vamos dar conta de tudo. Né? Então, a gente precisa mesmo desse outro olhar, a gente precisa de uma avaliação completa, como o amigo falou, é muito comum a gente precisar de várias instituições, né? Em alguns momentos o hospital, em alguns momentos a internação, em alguns momentos, enfim, não tem uma única intervenção que ela vai funcionar todo o tempo e é a mesma intervenção para todo mundo. Por isso que a avaliação ela é muito importante. Uhum. Né? Não, Uma outra coisa assim que eu queria pensar muito, Aníbal, junto com você, é como que esses desafios, né, eles são importantes para os profissionais iniciantes, porque hoje eu estou com essa inquietação muito grande, sabe, dos profissionais que começam a atender dependência química e muitas vezes se veem perdido. Então, acho que a gente poderia, né, abordar um pouquinho assim, por onde começar. Então, uma primeira dica, né, que eu poderia dizer assim, seria essa: a importância da avaliação muito bem feita. Né? Essa avaliação precisa ser muito bem feita, precisa pensar nas comorbidades desse indivíduo, precisa ter uma avaliação clínica do médico também, porque vai ser muito comum impactos, né, de forma sistêmica na saúde dele, uhum. e da gente ter uma atuação multiprofissional mesmo. Não, com certeza. Você está colocando muito bem essa questão da avaliação, porque assim, até um dos critérios de gravidade, quando a gente pensa assim na dependência, né, do quanto que isso afeta, o quanto o uso da substância, né, seja álcool ou droga, afeta o funcionamento da pessoa, né? Porque, assim, um dos pontos que marca a gravidade é quando a pessoa começa a ter perdas, né? Então, muitas vezes a perda profissional, muitas vezes a perda em um aspecto acadêmico, social, né, familiar, relacional. Então, uma avaliação bem feita, ela precisa realmente abordar também muito essa questão, né? Como que o uso da substância está impactando na vida dessa pessoa, né? Nesse sentido. Porque isso é muito importante, né? É fundamental a Uhum, gente ter, fazer essa avaliação bem feita, porque, assim, esses pontos, né? Não só a questão da quantidade do uso, mas esses outros pontos do suporte familiar, das perdas que a pessoa já teve, elas vão determinar muito por onde que a gente pode é, intervir e de que forma que às vezes a pessoa vai ter uma resposta melhor, né? Porque assim, uhum, muitas vezes o ser humano tem aquela coisa de ser movido realmente pelo prejuízo, né? Pelo problema, pela dificuldade. Então, às vezes, quando a gente começa a avaliar essa questão do que a pessoa já perdeu, o que ela está
em ameaça, em risco de perder, muitas vezes a gente consegue mobilizar a pessoa de uma forma muito mais profunda, né? Uhum, sim. E aí, alguém escreveu alguma coisa aqui. Não sei se eu vou conseguir ler, senão. Ah, parabéns pelo trabalho, olha que legal. Tive uma ajuda muito boa na minha vida, através de cartas, olha que coisa boa. É, Especial, que legal. Especial pela Gleice, eu estou muito bem, quase um ano sem usar substância. Que legal, que bom, gente. É muito ah, bom esse depoimento, né? E aí uhum, eu queria que a gente pensasse também dentro dessa noção que a gente está dizendo de um atendimento mais amplo, da noção de território, né? Assim, de uhum, intersetorialidade. O que isso significa, gente? Que tanto o profissional não pode atuar sozinho, quanto a própria instituição. Então, se for um CAP, se for uma comunidade terapêutica, se for uma clínica, né? Enfim, independente de qual instituição, dentro dessa ideia de que a gente instituição, também não atua sozinho, porque senão quando a gente começa a se fechar na própria instituição, a é, gente acaba fazendo um serviço de meio que minis manicômios, digamos assim, né? é, Então a gente começa a se fechar e achar que a gente vai dar conta do indivíduo e a gente não dá. Então, para isso a gente precisa o quê? A gente precisa trabalhar em rede. A gente precisa conhecer os serviços que tem no território. Então, o que esse território tem a me oferecer? O que o território do paciente tem a oferecer para ele? Quais as outras instituições? Aí a gente vai ver instituições da área da saúde, do esporte, do lazer, né? Quais as outras instituições que podem vir a somar nesse plano terapêutico do paciente. Então, é muito importante a gente pensar, independente do local onde a gente esteja, se, como eu falei, se é serviço público, se é serviço privado, a gente precisa ter esse olhar intersetorial. Então, vejam só, a gente já falou de duas coisas importantes. A gente falou da interdisciplinaridade, né? Que eu vou precisar de ter vários profissionais e vários olhares sobre a dependência, e eu também vou precisar da intersetorialidade, são vários locais, várias instituições, né? É uma rede de uhum, apoio mesmo, para que possa é. ajudar a gente a pensar a melhor forma, né, da gente desenvolver um bom trabalho. Não, com Como é que você tem certeza. percebido essa questão de rede, amigo, no seu trabalho? Então, esse ponto das redes é fundamental porque, assim, independente de onde que a gente atue, de que forma a gente atue, por exemplo, porque eu tenho visto muito, assim, alguns pacientes, por exemplo, vão para internação, né? O hospital, a clínica, ela se insere no território também, né? Então, Uhum, às vezes a clínica fica em um determinado lugar da cidade, mas às vezes o paciente mora num outro lugar. E assim, às vezes, por mais que o uhum, paciente se identifique com o tratamento, tenha um resultado fantástico, fique bem, ele vai precisar manter o tratamento, por exemplo, numa internação, após a alta, né, da internação. uhum, Nesse sentido, às vezes vai ficar inviável para o paciente continuar o acompanhamento dele após a internação nessa mesma instituição. Às vezes é mais favorável que uhum, ele seja realizado perto de casa, né? Até pensando assim no uhum, tratamento aberto, né? Então, eu acho que essa noção é muito importante porque, assim, pensando nessa questão, os serviços, eles se complementam, né? Porque, assim, o foco, eu acho que tem que sempre ser o paciente, né? Como a gente observa esse paciente. E você falou da questão de intersetorialidade, uma coisa que chama muita atenção é que, assim, às vezes o paciente ele pode responder muito bem com intervenções, por exemplo, na área mais de cultura, né, voltado para a música, voltado às vezes para as artes, ou alguma coisa relacionada ao esporte. Então, essa questão de intersetorialidade, ela chama muito nesse ponto, porque muitas vezes o paciente pode ter resultados e ter saídas muito boas, contando com a ajuda de outras instituições que estão bem até meio fora, né, da parte da saúde. Então, nesse sentido, é uhum. fundamental que a gente considere muito desse ponto também, né? Sim. E aí eu fico pensando, Aníbal, da importância do estudo de caso, sabe? O quanto que é importante quando a gente recebe esse paciente, a gente conseguir organizar a história clínica dele de forma coerente, né? Uma Uhum, história clínica completa, que você entenda uhum, o curso da doença, né? Que você entenda a história de vida desse paciente, por que que começou, por que se desenvolveu a dependência, quais são os fatores predisponentes, o que é fator de risco, o que é fator de proteção para esse paciente. Ou seja, a gente precisa realmente conhecer
organizar a história de vida desse paciente, a história clínica dele, e conseguir discutir essa história com os outros profissionais, né? Conseguir apresentar e conseguir discutir. E é muito importante quando a gente apresenta, acho que é muito rico, né? Essa é uma das partes que eu mais gosto, não sei você, sabe, Aníbal, mas quando você apresenta o caso do paciente, e aí vem outro profissional com um olhar que complementa o seu, sabe? Vem um outro profissional com um olhar que você às vezes não tinha pensado, né? Então a gente pensa junto a história daquele paciente e a gente pode discutir melhores intervenções. Então eu não vejo como um profissional sozinho ter um resultado tão bom quanto uma equipe, né? Quanto vários olhares olhando para aquele mesmo caso. Então a gente tem feito muito isso, né, Aníbal? A gente tem discutido muitos casos clínicos e é fantástico, né? É fantástico, assim. Eu acho que não tem nem comparação da gente pensar quando você pensa clinicamente um caso sozinha e quando você pensa clinicamente um caso com outras pessoas. E aí a gente já, né, a gente discute o caso de forma interdisciplinar na equipe, ou às vezes a gente discute o caso até de forma intersetorial, dependendo da complexidade desse caso também. Né? Então há essas discussões de caso também. E aí eu queria deixar essa outra, né, dica para os profissionais iniciantes que estão começando, a importância de conseguir organizar essa história clínica, apresentar e ter esses profissionais para fazer essa discussão. Não, com certeza, né, Gleice? Você colocou um ponto muito importante, que é a questão da avaliação do paciente, né, da história clínica dele, de uma forma coesa, organizada, bem elaborada, né? Isso é fundamental, né? E assim, acho que aproveitando que a gente tá falando justamente sobre os desafios, né, da questão do tratamento, eu acho que um dos pontos, assim, da avaliação, que às vezes a gente acaba, não vou dizer que acaba deixando passar, mas assim, que é sempre muito importante a gente lembrar, né, de ver da questão do histórico da pessoa, né, com a substância, né, a relação da pessoa. Porque essa relação não é só a questão por exemplo, da idade que iniciou o uso, da quantidade do uso, ou quais substâncias fez uso. Mas também, assim, como que a pessoa enxerga a substância, de que modo a substância está inserida no contexto social, né, familiar. Quando a gente pensa em algumas substâncias específicas, né, por exemplo, o álcool, isso é uma coisa que chama muita atenção. Às vezes é quase uma tradição de família, né, fazer uso da bebida. Né, assim, praticamente todo mundo, né, bebe. Então, isso daí também é um ponto que é muito importante, porque com certeza vai ter um significado diferente para o paciente, né? E é uma coisa que é importante ser abordada, né? Sim. E aí você falando, amigo, é muito interessante isso, quando a gente olha para a história de vida de alguns pacientes, que às vezes tem essa questão mesmo, como você falou, transgeracional, né? Que você vai olhar, você vai montar o genograma do paciente, você vai ver aquela história se repetir por várias gerações. E isso, sabe, amigo, esse olhar de pensar, não, peraí, isso aqui a gente precisa investigar melhor esse ponto. Isso vem muito com a experiência, né, amigo? Acho que um profissional experiente na área, ele consegue olhar para um caso clínico e falar, não, gente, peraí, vamos por aqui, porque há sinais de que por aqui vai ser melhor. Né? E pontos que a gente precisa investigar quando você fala dessa importância de a gente precisa sim na área da dependência química, tem alguns pontos que não podem deixar de ser avaliados, como histórico de substância, né? Como é que está a relação com a família antes e depois, a transgeracionalidade. E isso é uma coisa que a gente consegue quando a gente começa a ter essa experiência e quando a gente começa a ter esse olhar amplo, né? Esse olhar mesmo de uma equipe que dá pra gente esse feeling, né, de por onde que eu vou. A gente não começa a atender o paciente já tendo essa noção. São muitos anos de experiência, né, amigo? Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa muito interessante é que nessa questão de trabalho interdisciplinar, acaba que assim, o conhecimento, o aprendizado, ele vai se somando muito, né? Então, assim, você falou da questão do genograma, né? É uma ferramenta fantástica, né? Para a gente estar utilizando, estar abordando.
E é uma coisa, assim, o genograma especificamente, ele pode ser feito de várias formas, né? Então, a vantagem do trabalho multidisciplinar e em equipe é que, assim, à medida que vai acontecendo essa troca, a gente tanto aprende quanto ensina, quanto vê alguns pontos, Uhum. né? Então, isso é muito Sim. fantástico, né? É uma coisa muito legal. Aham. Sim. Então, assim, eu acho É. que é bastante interessante a gente até ressaltar aqui a questão do tanto que isso é complexo, né? Porque assim, a gente tocou em vários pontos, mas a gente já, em relação à questão da avaliação, a questão da funcionalidade, a questão do histórico de uso, né? Do padrão de uso Uhum. da substância, a questão do histórico familiar, né? Do genograma. Então, são nuances que realmente às vezes vêm com experiência mesmo, né? Com a prática Sim. nessa área, porque às vezes cada um desses fatores às vezes vai ter um peso diferente, né? Então é Uhum. uma coisa importante quando a gente começa a conseguir perceber em qual desses pontos uma intervenção ela vai ser mais efetiva, né? Vai alavancar um Uhum. resultado melhor. E Sim. isso realmente é a prática, né? E o aprendizado compartilhado, que é uma coisa que realmente faz uma diferença muito grande. Sim. Eu queria aproveitar, amigo, para a gente falar de uma coisa assim que parece muito simples, muito básica, mas para mim é fundamental, que é a questão do acolhimento, sabe? A gente está discutindo muito intervenção intersetorial, intervenção interdisciplinar, estudo de caso, né? História clínica, que eu acho que isso tudo é muito importante. Mas Uhum, isso só acontece depois que o paciente chegou e está vinculado. Né? Antes do paciente uhum, se vincular, nada disso acontece. E por que isso é muito importante, gente? Porque o vínculo com o paciente AD, paciente, né? AD que a gente fala é o paciente que faz uso abusivo de álcool e outras drogas. Muitas vezes ele pode ser um desafio. Né? Então, eu ouço muitas pessoas, às vezes, se queixarem de que não conseguiram estabelecer esse vínculo, que o paciente pode ser um paciente, às vezes, muito difícil, a família. Eu costumo dizer que não existe paciente difícil, né? Existe a gente não ter conseguido achar o jeitinho certo. O que é esse jeitinho certo, gente? As pesquisas falam que o paciente usuário de álcool e outras drogas, ele tem uma coisa que chama-se ambivalência. O que isso significa? Que às vezes, em alguns momentos, ele quer muito se tratar, ele quer muito ficar bem, ele quer parar de fazer uso da substância de preferência dele. Mas, passado alguns minutos, ele já não quer mais. Né? Ele quer continuar fazendo uso da substância. Então, a ambivalência ela é muito presente. Tem dia que eu quero, tem hora que eu quero e tem hora que eu não quero. Eu costumo brincar, sabe, amigo? Eu até comparo com sorvete. Eu sou intolerante à lactose. Então, assim, tem hora que eu tenho certeza que eu não posso mais tomar sorvete, principalmente quando eu tomo e passo mal. Mas passado 2 dias, eu vejo uma sorveteria, eu falo, quer saber? Eu vou entrar e vou tomar o último. Então, assim, essa ambivalência, ela é presente na vida de todo mundo. Só que na vida do paciente usuário de álcool e outras drogas, ela é um pouco maior. E o que isso impacta, então, no acolhimento e no vínculo? O paciente chega lá no meu serviço, né, seja qual serviço for, CAPS, ou enfim, um consultório, na clínica, o paciente chega no meu serviço e ele quer. Mas daqui 2 minutos, pode ser que ele não queira mais. Então, se a gente começar a colocar muita barreira, espera aí, faltou documento, não posso te receber agora, vem daqui uma semana. Então, se começa a ter essas coisas, se a equipe não recebe ele prontamente, não admite ele prontamente, inicia o tratamento, você pode ter certeza que a probabilidade de perder esse paciente é grande, é alta. Então, a gente precisa, sim, a hora que o paciente se disponibilizar, acolher esse paciente no serviço, né? Receber ele de uma forma muito empática, de uma forma muito acolhedora, imediatamente já agendar alguns atendimentos para ele, porque a ambivalência ela tá ali. Então, daqui a alguns momentos ele pode não querer mais, né? Então, assim, e fora o esforço, né? Imagina uma pessoa que faz uso abusivo, ela ficou muito tempo lutando com essa ambivalência, pensando se eu vou, se eu não vou. O dia que eu reúno forças para ir, se eu chego lá e o serviço não me ajuda, aí eu penso, tá vendo? Não é para eu estar aqui. E aí esse paciente, às vezes, nunca mais volta. Então, é muito importante o acolhimento e o vínculo. Para mim, é a primeira etapa. Eu costumo falar que aquela pessoa que atende o telefone, aquela pessoa que está na recepção e que recebe o paciente pela primeira vez no serviço, ela tem um papel fundamental. Aí eu não sei o que você pensa, se você vê isso também, amigo. Ah, com certeza, né, Gleice? Com certeza.
Eu acho que uma questão que é muito importante a gente levar em conta, né, que assim, o paciente ele vai ter uma ambivalência em relação, muitas vezes, ao tratamento, mas muito provavelmente ele não vai ter uma ambivalência em relação ao profissional, né, à pessoa do profissional. Então esse é um Uhum, ponto que às sim. vezes é importante a gente colocar, porque assim, não é que o paciente não queira falar com a gente ou desgoste da nossa pessoa. Né? É muito mais porque, Uhum, assim, é importante a gente lembrar que a substância, ela tá, ela no final das contas, a questão maior da dependência é porque a substância traz uma sensação de prazer, né? É claro, é um prazer uhum, que tem umas consequências, que não é uma coisa que é só positivo, né? Obrigado. Que não é só positiva, mas que assim, a vida, viver é sinônimo de prazer, né? Imagina uma vida que não tem uhum, nenhum prazer. Isso é uma coisa horrível, né? Então, assim, o que talvez ajude também a gente a lidar com a ambivalência do paciente e até conseguir fazer com que colhe melhor, é que o que às vezes precisa, digamos assim, ser eliminado não é o prazer, né? De forma alguma. Na verdade, uhum, ajuda muito no vínculo que a gente consiga receber a pessoa do paciente e esclarecer essa ambivalência para ele. Né? Porque, assim, uhum, o paciente pode ter uma ambivalência em relação ao tratamento, mas ele, como você falou, já enfrentou uma série de obstáculos até chegar ali, né? Até cruzar a porta uhum, do consultório, até cruzar a porta, né, do serviço, da instituição. Pode parecer que é o começo, mas não. O começo foi quando ele pensou, né, na casa sim. dele, né, será que eu vou, será que não vou? E às vezes esse pensamento passa ali várias vezes, até que por fim ele finalmente consegue juntar a energia, a força para tomar a decisão e ir, né? Então, é um ponto Uhum, importante também que ajuda a gente a conseguir vincular e acolher melhor esses pacientes, é lembrar que ver o paciente, falar com o paciente, já é o primeiro sucesso, né, terapêutico para aquela sim. pessoa. Porque realmente tem desafios e barreiras muito grandes, né, para estar Uhum. ali, né? E o vínculo é tudo, né, Aníbal? Quando a gente consegue uma boa vinculação, né? Quando o paciente sente segurança, percebe que você Uhum, compreende, que você aceita, que você não está ali para julgamento. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, quem é que não uhum, gosta de se sentir acolhido? Então, eu penso que a gente, em qualquer serviço, a primeira coisa que precisa ser trabalhada é isso, é o acolhimento, é o vínculo, né? Essa uhum, empatia. E a gente está de braços abertos, realmente, né? Uma outra coisa uhum. muito importante que eu queria É, falar só, é. só, um, Diga. só um ponto antes, Gleice, é que a Ana Lídia, ela fez uma pergunta relacionada ela Ah, eu perguntou não aqui tô pra vendo gente, aqui. né? O que vocês acham sobre regressão ou hipnose, né? Alguma experiência com relação a isso? Antes de responder, né, Ana, queria falar para vocês assim que a gente está bem, bem aberto a perguntas, né? Na verdade, uma parte bem interessante dessa conversa, dessa discussão, é realmente a gente poder interagir, né? Ver o que vocês, Sim. né, estão pensando, achando. A Mayara também mandou aqui uma Nossa, eu não mensagem, tô né? vendo aqui. Não, ela acenou aqui pra gente. Então, mas Ah, assim, tá. pessoal, todo mundo que quiser fazer alguma pergunta, né, relacionada à dificuldade do tratamento, aos desafios do tratamento, os tipos de tratamento, pode ficar bem à vontade, né, Gleice? Ah, sim, por favor. Nossa, eu não tinha visto. Ana, que bom que você está aqui com a gente. Olha, a Michelle, o pessoal do CAPS, o Marcos. Gente, que alegria, não vi que vocês estavam aí. Bom, posso começar a falar, Aníbal? Da pergunta da Ana? Ah, não sei se o Aníbal está me ouvindo. Ah, não, Gente, vocês estão me pode ouvindo? falar, Gleice. Pode? Ah, tá. Pode falar, por favor. Assim, a Ana fez uma pergunta, né, sobre a hipnose e a terapia de regressão. Vou começar falando da hipnose, tá, gente? A hipnose, até onde eu entendo, né, que eu não sou especialista em hipnose, mas até onde eu entendo, a hipnose é um processo de relaxamento mesmo, de meditação bem aprofundado,
E muitas pessoas utilizam como uma técnica mesmo da pessoa conseguir se concentrar, conseguir entrar em contato com ela mesma. E, igual eu falei, se a equipe que está ali presente, a equipe interdisciplinar, vai lançar a mão de várias técnicas. E se algumas pessoas têm, né, esse conhecimento sobre hipnose e a equipe presente entende que isso pode ser positivo, eu acho que pode usar. O que eu não quero que vocês entendam é aquela noção que algumas pessoas têm de hipnose como uma coisa fora do comum, né? Uma coisa extra-normal. Não é isso, tá, gente? Então, assim, a hipnose, ela tem, sim, uma função muito legal, como um processo de relaxamento muito profundo, e é muito bacana. Tem gente que aplica isso em dependência química e eu acho fantástico, né? Eu acho que é um processo muito legal. Eu e a Aníbal, a gente não trabalha com hipnose, mas a gente trabalha com outras técnicas de relaxamento, né? Da DBT, que também são muito boas e vem a somar, porque o paciente vai precisar conseguir se concentrar, relaxar, entrar em contato com ele mesmo. Então, tem algumas técnicas que facilitam isso. Sobre o que a Ana perguntou de regressão, eu tenho até medo dessa palavra, porque ela pode dar margem, né, a algumas interpretações. Mas hoje a gente tem a regressão, porque tem algumas pessoas têm um entendimento de regressão a vidas passadas, e aqui eu não estou falando disso, tá, gente? Aqui eu estou falando de regressão como uma técnica aos traumas, seria a revivência do trauma da infância, onde a gente volta no trauma da infância para a gente, enfim, trabalhar uma série de questões. A terapia dos esquemas vai trabalhar muito isso com a gente. Eles não utilizam esse nome, tá, de regressão, mas é um processo onde você volta na infância, nos traumas, para estar trabalhando isso. Eu acho que é muito válido também. Eu e o Aníbal, a gente trabalha muito com a terapia do esquema, voltando mesmo aos traumas de infância, aquilo que aconteceu lá atrás e que estão, né, porventura, atrapalhando o processo, e a gente vai fazer uma ressignificação desse trauma. Então, acontece dessa forma, sabe, Ana? Não sei se foi bem isso que você perguntou, mas eu penso que essas técnicas, quando bem trabalhadas, quando a pessoa tem o domínio, sabe o que está fazendo, e em comum acordo com a equipe interdisciplinar, isso pode acontecer sim. Eu estou fazendo essa ressalva porque é muito importante que as pessoas dominem as técnicas nas quais estão trabalhando. Então, nada de ouvir falar e tal, eu vou experimentar com o meu paciente, então não dá certo, tá, gente? Principalmente o paciente que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, porque, como nós falamos, é um paciente que tem comorbidade, é um paciente um pouco mais delicado, então não dá para a gente ficar testando, experimentando coisas. A gente vai trabalhar o que tem evidência científica, o que a gente tem informação, o que a gente tem certeza, o que a gente tem segurança. Então, se você tem isso e a sua equipe concordou, eu falo muito de equipe, porque se a gente trabalha em equipe, a gente não toma essa decisão sozinho, né? Então, eu e o Aníbal, quando a gente foi trabalhar, por exemplo, com a terapia dos esquemas, a gente fez um estudo, a equipe toda era de acordo, a equipe toda concordou, sabia o que nós estávamos fazendo, isso é muito importante. Por isso que vale a pena a gente ter uma equipe coesa, por isso que vale a pena a gente ter uma equipe na qual a gente confia e na qual verdadeiramente os casos são discutidos. Né, com certeza, né? A Gleice aí fez uma exposição brilhante, né? Como sempre, esse é um ponto. Tudo que ela falou, assim, eu concordo, é assim embaixo. Eu só gostaria de comentar alguns outros pontos, né? Porque, assim, pessoal, em geral, a hipnose ela não é utilizada sozinha também, né? Então, às vezes é importante saber de que forma que ela é executada, né? E assim, o que a Gleice colocou em relação ao domínio do profissional, eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Eu acho que é muito importante que seja uma pessoa que domine, né, a técnica, que conheça bem, que saiba bem. E também, assim, isoladamente, em geral, não se usa a hipnose, né? A hipnose ela vai gerar um estado aí até onde eu sei, claro, né? Eu não sou especialista também, mas vai gerar um estado aí de relaxamento mais profundo, né? De transe. Mas esse estado, ele tem que ser utilizado com alguns propósitos específicos, né? E aí, daí que vem a questão das outras técnicas, né? De como que a pessoa vai utilizar isso em prol do tratamento do paciente. Né? Então, eu acho que um ponto muito importante é esse, né? A gente levar em E isso é muito consideração. importante, Aníbal,
da gente até orientar as pessoas, assim, que vão procurar os profissionais, porque, infelizmente, na área de dependência química, a gente tem umas coisas meio estranhas, né? A É, gente tem muitos profissionais que não têm formação, que de uhum, repente abrem uma casa e começam a é, receber as pessoas, começam a fazer algumas coisas sem evidências científicas, é, infelizmente. com Então, o que a certeza. gente precisa fazer, né? Eu, enquanto paciente, enquanto vou buscar uma ajuda, é muito importante olhar, sim, a capacitação profissional, porque, infelizmente, na prática, a gente já viu, né, Nido, profissionais Uhum, enfim, às vezes causaram sem querer, né? Acho que não foi, com certeza não é intencional, mas causaram um dano ainda maior do que aquele que já existia. Então, a gente precisa realmente, quando vamos procurar tratamento, a família também, porque eu acho que a família fica muito mobilizada e fica muito uhum, triste. Às vezes a gente está atrás de milagres, né? E existem é, alguns locais que oferecem milagres, né? Assim, é, e a gente precisa saber disso. Milagres não existem. O que existe, assim, não estou dizendo, né? Pode até existir, né? Um milagre relacionado à religião, mas na área da saúde o que existe são técnicas muito bem aplicadas, intervenções com evidência científica, profissionais com segurança, com capacitação, com experiência na área. Então, é muito importante, pessoal, quando vocês forem buscar ajuda, vocês observarem isso. Alguém fez uma pergunta aqui, é, quando a pessoa não aceita o tratamento, de jeito nenhum, como orientar a família? Ela sofre muito. Foi a Maiara. a pergunta da Você Maiara é quer muito, falar, Nibo? muito boa, né? Não, é agradecer a Maiara, né, pela pergunta, né? É, Uhum. e isso que você está trazendo, né, Gleice, assim, é muito importante. Acho que assim, infelizmente, a gente tem que verificar as credenciais do profissional, né, ver a lisura, né, de todo o processo, de toda a questão, porque infelizmente é como você está colocando mesmo, né, assim, não existe mágica, né, assim, passe de Uhum. mágica, né, o tratamento bem feito, né, assim, bem estruturado, é isso que realmente vai trazer uma melhora, né. Uhum. Assim, já em relação a essa questão que a Mayara falou, abordou a questão da família, né? Olha, a família é um ponto crucial, né, assim, no tratamento, né? Assim, se a gente fosse colocar assim para uma ordem, a primeira questão é o vínculo, mas assim, a quase primeira também, né? Eu ia falar a segunda, mas acho que Uhum. tão importante quanto, né? Tá junto ali, né? Tá junto, é a questão da família, né? É, Uhum. o que a gente vê muito é a questão da codependência, né, dos familiares. Então, muitas vezes Uhum. os familiares ou a família acaba se comportando de forma a querer, de um certo modo, não é voluntário, né? Às vezes inconscientemente, às vezes involuntariamente, às vezes porque é a única forma que aquela família aprendeu a se organizar, a se estruturar, mas ela atua de forma um pouco a reforçar os comportamentos de dependência do paciente. Né? E, novamente, isso Uhum. não é que a família faz aquilo por querer, mas a família sofre junto e acaba se envolvendo nesse processo também. Né? Então, é fundamental que a família, que a gente possa trabalhar com a família para que ela consiga se libertar dessas questões também, né? De estar Sim. de estar assim agindo no mesmo sentido, né? Até Sim. porque é um adoecimento que às vezes atinge todo mundo, né? A gente estava comentando Uhum. antes a questão da transgeracionalidade. Às vezes a família já lida com aquele problema, a tradição da família já lida com aquele problema há mais de uma geração, duas, três. Então, realmente é uma questão complexa, né? Sim. Uma coisa importante, eu vou falar nesse assunto, deixa eu só responder aqui a Eliane, né, que ela falou regressão ao trauma pode ser difícil de lidar. Imagine em vidas passadas, é bem delicado, não é para qualquer um, deve ser bem avaliado. Eu quero só fazer uma ressalva, gente, que eu não falei de regressão à vida passada, tá? Assim, só para não ficar uma confusão. Falei que a gente trabalha o trauma da infância. Tá? Então, às vezes a gente trabalha, né, Aníbal, quando a gente percebe que isso Uhum. é importante, é necessário, a gente trabalha o trauma de infância, quando isso existe e atrapalha, mas regressões à vida passada não, porque isso aí já é uma seara que a gente não entra, tá?
porque isso vai de acordo com a crença de cada um, enfim, né? E isso não está no nosso papel. O nosso papel mesmo é trabalhar algumas questões da infância do indivíduo que aconteceram. Isso que o Aníbal falou da família, né, que foi a pergunta aí que foi feita, eu também acho importantíssimo, né? Essa pergunta, ela é fundamental. E pegando o gancho do que o Aníbal falou, é muito importante, gente, a gente pensar com muito carinho na família. Quem atende dependência química não tem como se eximir da responsabilidade da família, tá, pessoal? Não tem como. É uma responsabilidade também do serviço, é uma responsabilidade nossa. A gente precisa pensar na melhor forma de atender essa família. Existem algumas formas, né? Às vezes a gente tem os grupos familiares, a gente tem um atendimento familiar, nós temos as intervenções que a gente faz na casa da família, em alguns casos. E também é muito importante essa pergunta que foi feita. E quando a pessoa não quer se tratar? A família, ela não precisa esperar o paciente querer para ela buscar ajuda. Isso é muito importante, porque às vezes esse desejo do indivíduo pode demorar muito tempo a vir, ou pode até não vir em alguns momentos. Então essa família precisa, sim, buscar ajuda para ela, porque a gente tem que pensar a dependência química como um sistema. A família é um sistema. Então a família como um sistema, em qualquer ponto que você mexe desse sistema, vai ter impacto no outro ponto. Eu costumo comparar com uma teia de aranha, né? Vamos imaginar uma teia de aranha. Quando um bichinho pousa ali em qualquer ponto dessa teia, toda a teia vai sentir. Eu gosto dessa analogia para a gente pensar um pouquinho nessa questão da família, né? Então, quando a gente mexe em qualquer ponto do sistema, isso impacta na família como um todo. Então, é muito interessante quando alguns serviços oferecem atendimentos à família, mesmo que o familiar não esteja ali se tratando. A gente vai ter esse serviço em muitos CAPs, né, em muitos locais. Então, por exemplo, a esposa, a mãe quer começar um tratamento, mas o seu ente querido não quer. Tudo bem, começa, vamos refletir, né? Algumas coisas que essa família faz, como o Aníbal disse, que reforça ou que não reforça. Então, a gente está ali para apoiar essa família. Então, se alguém, né, estiver aqui assistindo a gente de serviços de saúde, isso é muito importante. Tem algumas intervenções que já, né, já pensadas nisso e algumas intervenções até com protocolos de como ajudar famílias que não têm o paciente em tratamento, mas é isso, acho que a gente pode montar outra live só para falar de família, né, amigo? E aí cada um vai pesquisar essas intervenções, mas é muito importante, sim, acolher essas famílias e orientar essa família como que ela vai lidar com esse indivíduo, como é que ela vai solicitar, né, orientar esse indivíduo a ter tratamento, quando ele não quer o tratamento, como é que ela vai agir. Mas respondendo especificamente a pergunta que foi feita, essa família, ela pode buscar ajuda para ela. Então, se for uma mãe, se for uma esposa, já pede para ela ir para o serviço de saúde, que aí, né, o serviço que tiver no território dela, eu não sei qual que tem, mas aí deve ter algum CAPS, e aí o CAPS vai orientar ela da melhor forma. Se não tiver CAPS, se a pessoa quiser ir no serviço, né, privado também, ela pode ir. E também nós temos os grupos de apoio voltados para a família, nós temos o Amor Exigente, enfim, nós temos uma série de atendimentos para famílias que podem ser buscados. Não, com certeza, né, Gleice? Você falou do amor exigente, né? Tem também o Al-Anon, né? Existem vários outros grupos, né, que os familiares podem recorrer. E assim, você tinha falado a respeito da questão de uma live para falar só sobre família, né? E realmente é um assunto muito, muito extenso, né? Mas, de todo modo, assim, só para a gente também estar comentando, assim, aproveitar para a gente aprofundar um pouco mais no assunto, né? Por mais que a gente possa até pensar em fazer uma live só sobre isso. Um outro ponto Já está importante. definido, Aníbal, vai ser nossa próxima live. É verdade. Mas, assim, um outro ponto muito importante é que é o seguinte: à medida que a gente vai conhecendo a história de vida da pessoa, seja do familiar, né, do paciente, ou mesmo de um familiar que não tem dependência química, mas está inserido, a gente vai tendo um insight muito bom e uma compreensão de como que acontece essa dinâmica da família. Né? E esse é um ponto que é muito importante porque, assim, dentro desse contexto familiar, às vezes a gente pode estar percebendo várias possibilidades de intervenção, de atuação,
né? A Gleice tinha falado assim, por exemplo, do familiar, né? Às vezes uma mãe, às vezes uma esposa, ou até mesmo assim, por exemplo, às vezes a filha, né? Ou o filho. Uhum, é, a dependência química vai afetar essas pessoas de alguma forma, né? uhum, Muitas vezes, até se, por exemplo, se for uma criança, um adolescente, pode afetar no sentido assim de que isso gera referências, gera modelos que às vezes a pessoa vai reproduzir, né? Então é um ponto para a gente estar bem atento, né? Porque a dinâmica familiar ela é fundamental de ser abordada, né? uhum. Existem inclusive algumas avaliações, alguns questionários, escalas que eles vão avaliar justamente o sistema familiar, né, a capacidade de Sim. funcionamento dessa família, né, o nível de estruturação dessa família, os vínculos que existem entre essa família, porque assim, querendo ou não, os familiares eles podem desempenhar um papel, podem desempenhar outro. A gente comentou muito em relação à questão da ambivalência, né, do Uhum. paciente, às vezes em relação à substância, mas assim, às vezes entre o relacionamento dos familiares pode ter muita ambivalência também, né? Questões às vezes complicadas. Então, assim, acaba que é uma rede muito extensa, né? Essa questão da dinâmica familiar, ela à medida que a gente vai se aprofundando nesse conhecimento, fica muito mais fácil a gente poder intervir de uma forma mais efetiva. Né? E bem Sim. como a Gleice colocou, cada ponto que a gente mexe é uma possibilidade da gente tá criando um impacto, né? De estar Uhum. promovendo uma mudança, né? Sim. Uma pergunta que a Ana colocou aí, que ela falou: ah, eu preciso de terapia familiar para minha família, né? Aonde buscar? Bom, teoricamente, quem oferece serviço são serviços de saúde mental que oferecem esse atendimento para a família, né? Seriam os CAPs, as comunidades, as clínicas, que oferecem o atendimento para a família. E aí, por isso que eu quero falar com todo mundo, né, de CAPs, que trabalha com, não só de CAPs, mas todas as instituições que trabalham com saúde mental. Gente, pensem com carinho na família. A gente precisa oferecer intervenções para a família. Eu costumo falar que se você vê um CAPS com um grupo de família e um monte de grupo para paciente, eu falo, não tá legal, porque a gente tinha que ser um CAPS com muito mais grupos para família do que para paciente. Porque quem às vezes sofre mais, né? Quem às vezes ali está demandando mais, às vezes é muito mais a família do que o próprio paciente. Então, é importante que o serviço ofereça. Mas respondendo a Ana, né, seriam os serviços, né, seriam os CAPs mesmo do seu território, ir lá, checar se oferece. Se não oferece, você pode até dar essa sugestão também, pensar junto com a equipe. E as clínicas escola. Então, nós temos clínica escola aqui também, né, no Distrito Federal, que o próprio serviço de saúde mental, que não oferece, geralmente encaminha para o atendimento. E tem os serviços privados também que oferecem. Então, tem essas modalidades. Mas eu reconheço, tá, Ana, que os serviços voltados para famílias, eles são em menor quantidade do que os serviços oferecidos para os pacientes. O que eu acho que é uma coisa que a gente tem que corrigir, né, Aníbal? A gente Isso, com precisa, sim, certeza. ter mais opções, enfim, mais grupos, mais atendimentos familiares, individuais e com um único núcleo familiar para oferecer para essas famílias, porque tem que oferecer, não tem jeito. Não, com certeza, né, Gleice? Deixa eu ver. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, Aníbal, Hum, eu acho que é interessante a gente falar, né? Eu e o Aníbal, a gente vai começar agora a fazer uma supervisão, né, Aníbal? Uma uhum, supervisão com esse olhar interdisciplinar. A gente vai fazer uma supervisão coletiva, onde são 6 pessoas, 6 vagas, né, que a gente vai oferecer. E aí nós vamos ajudar os profissionais a pensar o caso deles. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que quase não tem praticamente, né, Aníbal? As pessoas que entram no mercado agora, elas entram com a cara e com a coragem, muitas vezes sem saber por onde ir, e a gente vai estar dando esse suporte, então, para alguns profissionais, de sentar, de estudar o caso com eles, de acompanhar, de fazer uma supervisão clínica, né, e oferecer realmente essa interdisciplinaridade que muitas vezes falta em muitos locais, em muitos ambientes. uhum. Não, com certeza, né, Gleice? E também, assim, existem muitas características, né, já aí remetendo
a questão da complexidade, né, no tratamento da dependência química. Porque, assim, a dependência química é um adoecimento crônico, né, está sujeito a recaídas que às vezes podem acontecer por mais que as intervenções sejam bem sucedidas. Isso às vezes gera muita frustração no profissional que está iniciando esse tipo de atendimento, às vezes até uma culpa excessiva, né, sentimentos muito inadequados. Então, assim, a ideia da supervisão é realmente a gente poder abordar essas questões, né, de uma forma interdisciplinar, podendo colocar, assim, esse olhar pro paciente, né, enquanto sujeito, enquanto pessoa, e sempre lembrando também das principais, assim, avaliar as principais particularidades do caso para a gente poder pensar nas intervenções e nas estratégias mais que gerem um impacto maior, né? Porque às vezes isso daí é uma coisa que vem com o tempo, né? Por exemplo, eu vou citar algumas questões mais particulares, né? Por exemplo, o paciente que às vezes tem uma certa impulsividade. Esse paciente, ele vai precisar também de que seja abordada essa questão da impulsividade, né? Uhum. Para que o tratamento seja mais bem sucedido, né? Então, às vezes Uhum. esse é um ponto que inicialmente a gente passar meio batido até, Acho que travou. mas que assim, oi, não. Então, inicialmente Não, esse é um foi, ponto que agora às ele vezes voltou. pode passar e deixar, assim, a gente deixar passar meio batido, mas que quando a gente leva em conta, o tratamento ele ocorre de uma forma diferente, né? Então, assim, Uhum. a supervisão ajuda muito a elencar os pontos principais, né? Priorizar, a gente poder ter essa visão. E assim, a ideia de que seja com nós dois é para realmente poder oferecer essa visão, né, de duas profissões diferentes, para poder Sim. auxiliar mesmo com a melhor condição possível do caso, né? Sim. Eu vou falar uma coisa, Aníbal. Eu fico muito tranquila de oferecer uma supervisão junto com você. Porque, assim, o Aníbal ele é um profissional que já olhou para muitos casos meus, né? Então, eu apresentava os casos para o Aníbal, ele vinha, assim, com um olhar muito apurado, né? Assim, ele acertava em cheio, né? Ele falava, Gleice, olha, vamos por aqui, investiga isso aqui, vamos pensar juntos isso aqui. Então, todos os casos, né, que eu fiz em conjunto com o Aníbal deram muito certo. Então, é por isso que eu fico muito tranquila, sabe? Eu acho que vai ser um trabalho muito bacana, eu acho que vai ser um ganho para todo mundo que participar e principalmente para os pacientes, né? E para os familiares, porque é o nosso foco principal. Se a gente consegue ajudar as pessoas a oferecerem um bom, né, um tratamento de qualidade, se a gente consegue ajudar as pessoas a terem uma ação verdadeiramente efetiva, eu acho que já está ganho, né? O nosso objetivo foi alcançado. E assim, eu já Não, venho fazendo algumas supervisões, mas aí eu conversando com a Aníbal e eu falo assim, é ótimo, acho que a supervisão ela é importante, mas falta, sabe? Falta o olhar interdisciplinar. Por isso que eu e o Aníbal a gente pensou, então por que a gente não oferece, né, a supervisão em conjunto? Porque o Aníbal também oferece supervisão individual, eu ofereço supervisão individual, mas a gente pensou, já que é tão bacana, né, esse olhar, já que ele é tão importante, tão fundamental, vamos oferecer uma supervisão interdisciplinar também. Então, é por isso que a gente pensou e eu acho que vai ser fantástico. não, Né? com Acho que vai ser muito certeza, bom. com certeza. Eu faço minhas as suas palavras, né, Gleice? Assim, você, poxa, profissional aí com uma década de experiência, né, na condição desses casos, Ah, Ana, aqui né? já não consigo pensar no tratamento sem os dois. Obrigada, O, Ana. então, né, mestre em psicologia, então assim, olha, para mim também é muito tranquilo, né? Na verdade, vai ser um prazer, né, a gente poder fazer esse trabalho mais esse trabalho, mais essa parceria em conjunto, né? Que legal, que bom. E aí, então, já fica marcada a próxima live. A próxima live a gente vai falar sobre família, viu, Ana? A gente vai falar sobre família, uma live bem completa, uma live onde a gente vai pensar também nos familiares. Então, a gente vai pensar uma live para que os familiares possam estar aqui. Você topa, amigo? Uma live Ai, voltada para os familiares, não para os o, profissionais? não, demorou, com Então, certeza. tá bom. Então, a gente faz esse compromisso com vocês, que a próxima live a gente vai pensar com muito carinho e para atender as famílias, né? Aquelas pessoas que às vezes estão sem saber o que fazer e tal.
Não, beleza. Ok? Bom, então eu quero agradecer, Aníbal, muito a sua participação, a sua presença, né? Sempre muito rico estar com você, discutir os casos com Oh, você. E obrigado por tirar um tempinho para estar aqui com a gente, falando sobre dependência química. E também eu quero agradecer todo mundo que participou. Eu quero agradecer a interação de todo mundo, né? Eu vi pessoas aqui muito queridas. Nossa, pessoas que eu tô com muita saudade. E que bom que vocês estão aqui com a gente. E é esse feedback que faz a gente querer estar aqui, a gente querer continuar. E assim, a próxima live a gente não definiu a data, tá, Ana? Mas eu prometo que essa semana a gente solta a data, né, Aníbal? A gente vai conversar certinho e a gente vai soltar essa semana a data da próxima live. O tema vai ser família. não, com Quer certeza, falar né? aí as últimas palavras, Aníbal? É, não, então, Gleice, também quero agradecer muito, né, a oportunidade de a gente poder estar conversando sobre esse tema, né? É sempre um prazer, eu acho que as discussões são sempre muito ricas, né? Me ajuda muito a até me manter motivado, né? Porque, assim, isso é uma partilha muito bacana, né? E agradecer todo mundo também que participou, né? A Ana, a Mayara, todo mundo que esteve aí presente, fazendo perguntas, participando. Eu acho que um ponto bem O interessante, Marcos, a o Iane. O Marcos Marcos também, tá a aí? Iane, é Marcos, verdade. muita saudade, viu, Marcos? Michele também, né? É, Uhum. um ponto. O Carlos entrou também. Um ponto muito importante é a gente poder justamente compartilhar, conversar, né? Porque acho Uhum. que isso é fundamental, né? Não teria sentido a gente fazer isso só pra gente também, né? Sim, é isso. Então tá bom, Aníbal. Um abraço, pessoal. Oh, tchau, tchau. Até mais. Tchau.